Não sei se você percebeu, mas o Jon Jones se aposentou. Eu sei que a luta desse sábado, a derrota do Charles do Bronx, meio que ofuscou esse fato. Mas recentemente eu parei pra refletir e pensei, como vai ser estranho continuar acompanhando o UFC sem ter a presença do Jon Jones? E eu digo isso porque desde que eu comecei a acompanhar o esporte, o Jon Jones tá lá. Se passaram várias eras, já se passou a época do Cigano, do Anderson Silva, do Velasquez, do Barão, de vários campeões, só que o Jon Jones continuava lá de alguma forma. É um sentimento novo, não ter o Jon Jones presente. É a primeira vez que eu vou acompanhar o UFC sem o Jon Jones. O Jones lutou no UFC por 17 anos, sendo que ele tem 37, ou seja, quase da metade da vida dele foi no UFC e sempre vencendo. 14 anos seguidos só disputando cinturão e sempre vencendo. Eu sei que o desfecho dele foi muito decepcionante, mas fala aí, outro lutador que fez todas essas coisas aqui que o Jon Jones fez? Não tem. De um jeito ou de outro, mesmo que você não goste dele como pessoa, a gente tem que admirar o cara como atleta. E o vídeo de hoje é especial, porque eu separei aqui as 10 melhores lutas da carreira daquele que pode ser considerado o maior de todos os tempos. Vamos lá! Mas antes, pessoal, quero anunciar pra vocês que a Iner aumentou o desconto aqui do canal. Se antes você recebia R$60 de desconto lá no plano anual da Iner, com um link exclusivo aqui do canal, agora esse desconto dobrou. R$120 de desconto no plano anual da Iner. Pra quem não sabe, a Iner é meio que a Netflix das inteligências artificiais. Ela reúne num pacote só todas as principais IAs do mercado, desde Gemini, Grok, ChatGPT, Claude, VO3, tudo num só pacote, tudo numa só assinatura e bem mais barato do que as outras disponíveis por aí. Com o link aqui do canal você ganha desconto na assinatura tanto Lite quanto Pro. A Lite sai por R$29,90 e a Pro sai por R$89,90, ambas no plano anual. Ah, Carlos, qual a diferença da Pro para Lite? Bom, o plano Pro tem a vantagem de trazer IAs de imagem generativa, vídeo generativo e até de áudio. Sem falar que ele traz cursos especializados inclusos que vão te ensinar a usufruir da melhor forma possível de todas as ferramentas que estão disponíveis lá na Iner. Sem falar que conta também com uma assistente virtual personalizada que vai aprender conforme a sua demanda. Então, se você usa IA para trabalho, ela vai aprender com o seu trabalho. Usa IA para produção de vídeo, ela vai entender que tipo de conteúdo você está produzindo e vai sugerir dicas, melhoras, etc. Então, quer entrar nesse mundo das IAs, quer aproveitar e aprender a usar IA, o melhor jeito é a Iner, que te traz as ferramentas e te ensina a usar. Assina a Iner, link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Dado o aviso, vamos continuar o vídeo. E vamos começar pelo começo. Não é a primeira luta do Jon Jones, mas eu acho que foi a luta que colocou o Jones no mapa. E eu tô falando da luta contra o Stephan Bonnar, que aconteceu em janeiro de 2009. Detalhe, Jon Jones nessa época tinha 21 anos de idade e mal tinha completado um ano de carreira no MMA. Já o Bonnar era muito conhecido, principalmente depois daquela final do primeiro TUF. E mesmo com mais experiência, mais tempo de carreira, mais habilidades, o Bonnar foi simplesmente dominado pelo jovem de 21 anos. Jones mostrou um jogo de quedas incrível e aplicou um dos golpes mais icônicos da sua carreira, aquela cotovelada rodada que fez o Bonnar literalmente quicar no chão. Jones venceu essa luta por decisão unânime e a partir daí ele se tornou uma das maiores promessas que o meio pesado já viu e talvez uma das maiores promessas da história do UFC. Vamos avançar agora 5 anos no futuro. Jon Jones era campeão e defenderia seu título pela 7ª vez contra Glover Teixeira, que vivia o seu auge e vinha de 20 vitórias seguidas na carreira, não perdia há quase 10 anos. E o Jones sabia que o grande perigo do brasileiro eram as suas mãos, o boxe. Por isso, logo no primeiro round, ele aplicou uma chave no clinch que deslocou o ombro do brasileiro, neutralizando completamente o braço do Glover. A partir daí, o Jones dominou completamente a luta, com destaque para os chutes, cotoveladas, golpes no clinch e as quedas. Essa vitória envelheceu muito bem, já que 7 anos depois, o Glover viria a se tornar campeão meio pesado do UFC. E olha que ele já estava com mais de 40 anos de idade. O Jones venceu o cara no auge. Essa foi a 7ª defesa de cinturão consecutiva do Jon Jones. Em 2020, Jon Jones tirou um tempo de folga. Ele teve que abrir mão do seu cinturão dos meio pesados para se preparar fisicamente para a subida para os pesos pesados. Nesse meio tempo, ele não lutou. Quer dizer, lutou com a esposa, mas isso não vem ao caso.
No UFC, ele só voltou a competir em março de 2023, enfrentando Ciryl Gane pelo cinturão vago dos pesos pesados. E depois de 3 anos parado, ele precisou de menos de 3 minutos para fazer história, colocando Gane para baixo no primeiro round e finalizando ele com uma guilhotina, praticamente sem ser tocado. E dessa forma ele conquistou um dos maiores feitos da sua carreira, se tornou campeão peso pesado do UFC. E, na minha opinião, essa vitória meio que cimentou ele como o maior lutador de todos os tempos. Vamos agora falar de uma das lutas mais difíceis da carreira do Jon Jones, já que ele passou um perrengue absurdo. A luta contra Vitor Belfort em 2012. Bom, na verdade, a luta em si não foi difícil, foi só esse momento. Foi logo no primeiro round, o Vitor surpreendeu e pegou o Jones numa chave de braço bem encaixada, e o campeão estava a ponto de bater. E aí a história se divide. Tem gente que fala que o Vitor Belfort teve pena, ele não quis quebrar o braço do Jon Jones. Curioso que esse mesmo Vitor Belfort não teve pena de espancar um Evander Holyfield de 60 anos de idade, mas ele teve pena de quebrar o braço do Jon Jones. E outras pessoas dizem que o Jon Jones realmente saiu na tora dessa finalização. Fato é, o Jones saiu da finalização. E a partir daí começou um monólogo. O campeão dominou a luta completamente, tanto em pé quanto no solo, ele estava sobrando contra o Vitor Belfort. E aí, chegando no quarto round, ele resolveu dar o troco. Dessa vez, ele quem encaixou uma americana no braço do Vitor, que bateu imediatamente com a finalização e rendeu a Jones mais uma defesa de cinturão e mais uma vitória contra um ex-campeão. Bom, se perguntarem pra qualquer um quem foi o maior rival do Jon Jones, a maioria vai responder, Daniel Cormier, Alexander Gustafsson, só que poucos se lembram do Rashad Evans. Os dois eram parceiros de treino até meados de 2011, quando o Jones aceitou entrar no lugar do Rashad e disputar o cinturão dos meio pesados contra o Mauricio Shogun, luta que o Jones venceu e assim se sagrou campeão do UFC. Só que o Rashad Evans viu isso como uma grande traição. Os dois se separaram, não treinavam mais juntos e se tornaram inimigos mortais. A luta chamou muita atenção, foi uma das maiores lutas e rivalidades daquela época. Jones e Rashad se enfrentaram finalmente em 2012 e mais uma vez o Bones dominou seu adversário, e nesse caso, antigo amigo, com destaque para as diversas vezes que o Jones arremessou o Rashad no chão e aquela cotovelada que fez o ex-campeão ver o Jones branco. Essa foi a terceira defesa de cinturão do Jon Jones. E chegamos naquela, uma das melhores lutas da história do UFC. A grande batalha entre Jon Jones e Alexander Gustafsson. O Gustafsson que entrou nessa luta praticamente como um Rocky Balboa. Aquele desafiante pouco popular que ninguém botava fé, mas no fim fez o campeão sangrar. O Gustafsson venceu o primeiro round, Jones venceu o segundo, Gustafsson volta e vence o terceiro e tava vencendo o quarto. E aí, pela primeira vez, a gente viu o desespero bater no olho do Jon Jones. Ele teve que realmente buscar a vitória, correr atrás, sair da zona de conforto. Diferente da grande maioria das lutas do Jones, que ele sempre tem tudo sob controle, dessa vez não, ele percebeu, tô perdendo, eu posso perder essa luta, eu preciso ir atrás, eu preciso definir. E aí, na reta final do quarto round, dessa vez a gente viu o Jones morder o protetor bucal e botar pra fora o seu coração de campeão. E aí, na reta final do quarto round, ele encaixou aquela cotovelada que mudou o ritmo do round e da luta inteira. Jones quase nocauteou Gustafsson nesse quarto round, venceu o quinto e último round e dessa forma conseguiu defender seu título na luta mais dura da sua carreira. 5 anos depois, tivemos a revanche e dessa vez o Jones nocauteou Gustafsson com mais facilidade. Esse foi o único adversário que o Jon Jones admitiu que sentia medo. Bom, tirando Tom Aspinall. Foi o lendário ex-campeão Quinton Rampage Jackson. Jones admitiu posteriormente que tinha pesadelos antes da luta, que o Rampage iria nocauteá-lo. Bom, era essa a primeira defesa de cinturão do Jones. E o Rampage, que na época tinha 33 anos de idade, disse que aquela ali foi a melhor forma de toda a sua carreira. O homem estava trincado, no shape, na ponta dos cascos. Tanto que até o Ariel Helwani deu uma conferida. I ain't been this ripped in a long time. I'm taking... He just said, Tava na melhor forma da carreira e mesmo assim não adiantou nada. Foi pisando no joelho, quedas, golpes à distância, cotoveladas. O Jones desmoralizou o Rampage Jackson naquela luta. E aí, quando chegou no quarto round, ele conseguiu pegar as costas do ex-campeão, aplicou o mata-leão e assim conseguiu defender seu cinturão pela primeira vez aos 24 anos de idade.
Vou dizer pra vocês, a primeira luta com Daniel Cormier é provavelmente o auge do Jon Jones, porque a animosidade, o ódio, a competição gerada pela rivalidade entre os dois despertou a fúria do Jones. Ele se preparou como nunca, se preparou com ódio. Ele não queria apenas vencer, ele queria humilhar, destruir o Daniel Cormier. Sem falar que o DC provavelmente foi o melhor lutador que o Jones enfrentou em toda a sua carreira. Então, se a preparação já seria dura, o ódio fez o Jon Jones ir além. E ele cumpriu tudo o que prometeu. Quedou o wrestler olímpico 5 vezes durante a luta, simplesmente para humilhar, e venceu o DC na própria especialidade, na isometria, na troca de força e principalmente no wrestling. Essa, na minha opinião, foi a melhor versão do Jon Jones. É preciso muito para fazer isso com Daniel Cormier, que estava praticamente no auge da sua carreira. O próprio Cormier depois admitiu que aquele ali foi o melhor físico que ele teve em toda a sua carreira, que aquela foi a melhor preparação de toda a sua vida, e mesmo assim ele foi dominado pelo Jones, que naquela noite, na minha opinião, apresentou a sua melhor versão. Três semanas depois de vencer Ryan Bader, Jon Jones foi chamado para substituir Rashad Evans e disputar o cinturão dos meio-pesados contra o ex-campeão do Pride e então campeão dos meio-pesados, Mauricio Shogun Rua. Na época, o Shogun tinha 29 anos e 9 anos de carreira e o Jon Jones tinha 23 anos e 3 anos de carreira. E, meus amigos, essa foi talvez uma das maiores surras da história do UFC. Jones simplesmente descarregou todo o seu arsenal no Shogun, algo bem digno daquela noite. Essa é uma daquelas lutas que demonstram muito bem como é o ataque do Jon Jones. É aquele ataque impiedoso, cruel, frio, focado em machucar, em castigar os seus adversários, utilizando técnicas polêmicas, como pisões e cotoveladas. A luta acabou no terceiro round, detalhe que o Shogun havia batido em desistência antes do árbitro interromper a luta, e nessa noite a história foi escrita. Jon Jones se tornou o novo e mais novo campeão meio pesado do UFC. Na verdade, o campeão mais jovem da história do UFC. Essa aqui, pra mim, é a luta que define o que é o Jon Jones como lutador. Foi a luta contra o Lyoto Machida. É uma luta que demonstra a inteligência, a raça, a defesa, a letalidade e principalmente a frieza do Jon Jones. Depois de levar um atraso no primeiro round, levando duros golpes no queixo, o Jones precisou repensar sua estratégia. E aí, ele assumiu a postura de contra-golpeador contra o contra-golpeador, acertando um soco de encontro que derrubou o brasileiro e abriu a brecha para ele encaixar a guilhotina. E o fato que o Jones conseguiu resistir aos melhores golpes do Lyoto no auge, mudou sua estratégia e conseguiu se adaptar no meio da luta, ao mesmo tempo que não se deixou abalar e venceu o ex-campeão na própria especialidade, define o que é o Jon Jones e por que ele é tão diferenciado. A inteligência de saber tudo que está acontecendo na luta, a visão, a defesa, a envergadura, o vasto arsenal de golpes, tudo isso ficou à mostra nessa luta, que demonstra perfeitamente o Jon Jones como lutador. Além, claro, da frieza de deixar o corpo apagado do Lyoto cair no chão sem o menor remorso. Por isso, acho que essa foi a melhor e mais emblemática luta e vitória da carreira do Jon Jones. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.